Na videoaula de hoje, vamos falar sobre concordância verbal. A concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se o sujeito está no singular, se está no plural, se está na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Essa concordância entre sujeito e verbo, que sempre vai existir, tá? É chamada de concordância verbal. E ela pode ocorrer de diferentes formas, que é o que a gente vai ver agora. Para fazer a concordância verbal de forma correta, o verbo precisa se flexionar para se adequar ao sujeito da oração. Aqui tem dois exemplos de orações com sujeito. Quando os verbos indicam fenômeno da natureza, mas no sentido figurado, ou seja, não é o sentido real da palavra, como, por exemplo, choveu esta noite. O choveu, ele é um verbo que indica fenômeno da natureza, daí eu tenho uma oração sem sujeito, como nós vimos na videoaula anterior sobre tipos de sujeito e orações sem sujeito. Quando ele está no sentido figurado, que não é aquele sentido real da palavra, que eu vou lá no dicionário, procuro o significado e tenho a resposta, ele sim vai se flexionar para se adequar ao sujeito da oração. Durante o comício, choveram ovos e tomates nos políticos. O que choveram nos políticos durante o comício? Ovos e tomates. Sentido figurado, e, portanto, ele fica pluralizado para concordar com ovos e tomates. O verbo concorda com o núcleo do sujeito composto, ovos, tomates. Já o verbo existir, ele não é impessoal. O verbo existir, não. E concorda normalmente com o seu sujeito. Existiam pessoas honestas naquela empresa. O que existiam naquela empresa? Pessoas honestas. O meu núcleo do sujeito, pessoa. Portanto, o verbo vai concordar com o núcleo, que no caso aqui. Aqui está o meu sujeito e aqui está o meu núcleo do sujeito. Certo? E não esqueça o que nós vimos na videoaula anterior, estou retomando nesta videoaula. O verbo é um baita de um fofoqueiro. Ele é o X9, é o cara que entrega o sujeito. Como diz o Cebolinha e a Mônica ali. Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração? Que fofoqueiro! Vamos ver a concordância verbal no sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que tem como núcleo apenas um núcleo. Então, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Por exemplo, nós vamos ao cinema. Quem é que vai ao cinema? Nós. Certo? Está aqui o meu sujeito. Aqui está o meu sujeito. Portanto, o verbo, ele tem que concordar com o sujeito, que no caso, como é composto de uma única palavra, que é o pronome pessoal nós, ele também é o núcleo, tá? Então, nós é o pronome nós é o sujeito, como ele é único só, ele também é o núcleo. Aqui, o verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós, que pertence à primeira pessoa do plural. Alguns casos, assim, bem interessantes, que até hoje gera dúvida em muitas pessoas, mas isso não vai acontecer com vocês. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica sempre no singular. Por exemplo, a multidão gritou pelo rádio. Como multidão é um coletivo de muitas pessoas, né? Uma multidão, aí a gente visualiza centenas de pessoas, por exemplo, num show. Só que
o sujeito, quando ele é coletivo, neste caso aqui, a multidão, o verbo fica no singular, tá? Por quê, gente? O sujeito coletivo aqui, tá? A multidão, apesar de ele nos expressar, apesar de a gente achar que ele deve ir por o plural porque faz referência a muitas pessoas, não, ele fica no singular. Caso B. Quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito, neste caso, tá, gente, não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Aqui, Estados Unidos é uma... Aqui, Estados Unidos, no caso, é o sujeito da oração, né? Quem é uma nação poderosa? Estados Unidos, tá o meu sujeito. Os Estados Unidos, ele é uma palavra, né? Que está no plural, tá? Constituído por Estados Unidos, por essas duas palavrinhas aqui. Pois bem, ele está no plural. Apesar dele estar no plural, ele vai ficar no singular, porque Estados Unidos é uma nação poderosa. Então, fica no plural, tá? Agora, caso venha antecedido de artigo, o verbo concordará com o artigo. Por exemplo, coloquei aqui, antes de Estados Unidos, o artigo os. Coloquei o artigo os. Se eu coloquei o artigo os, o meu verbo não fica mais no singular. Ele vai ficar no plural porque ele vai concordar com o artigo os. Então, os Estados Unidos são a maior potência mundial, tá? Ó, tá concordando com o os. Aqui, Minas Gerais não é Minas Gerais, são o estado do pão de queijo, porque ele é pluralizado. Não. Então, Minas Gerais, tá? Que é o estado de Minas, é o estado do pão de queijo, tá? E também, antes de Minas Gerais, não cabe colocar um artigo, as Minas Gerais, né? Os Estados Unidos a gente ouve frequentemente e fala frequentemente, enfim, tá correto. Agora, as Minas Gerais não existe, né, gente? Então, não vai ter artigo aqui antes de Minas Gerais. Segundo caso, quando o sujeito é composto, ou seja, onde ele é composto por dois ou mais núcleos, o verbo vai para o plural quando se refere a um sujeito composto. Por exemplo, João e Maria foram passear no bosque. Bom, quem é que foram passear no bosque? Para achar o sujeito, eu pergunto para o fofoqueiro, que é o verbo. João e Maria é o meu sujeito, tá ele aqui. Então, esses dois sujeitos que compõem aqui, esses dois sujeitos aqui, eles são muito importantes, ó. Tanto que o verbo, ele tá no plural, certo? Então, assim, como eu tô dizendo que duas pessoas é que foram passear no bosque, que foi João e Maria, o meu núcleo desse sujeito composto aqui é João, Maria.
formado por 2 núcleos, certo? Então, o verbo fica no plural para concordar com o sujeito composto, tá? Foram, tá aqui, ó, tá no plural para concordar com Maria e João. Muito bem. Agora, quando o verbo estiver antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo ou com todos os sujeitos. Olha só, quando o verbo estiver antes do sujeito, ó, prestem bem atenção, ó. Verbo antes do sujeito. Lia, mãe e filha antes de dormir, tá? Quem é que lia antes de dormir? Quem é que lia antes de dormir? Mãe e filha. Então, mãe e filha é o meu sujeito. Ó, ficou feio pra caramba. É o meu sujeito. Mãe e filha é o meu sujeito. Pois bem, se o meu sujeito é mãe e filha, ele aqui está depois do verbo. Ó. Lia é o verbo, mãe e filha é o sujeito. Muito bem. Então, quando o verbo estiver antes do sujeito, tem essa opção de ele concordar com o sujeito mais próximo, que é nesse caso aqui, que é o sujeito mais próximo, a mãe, certo? Tá no singular. Então, neste caso, o verbo lia concordou com o sujeito mais próximo, que é mãe. Por isso que ficou lia, mãe e filho antes de dormir. Tá? Deixa eu tirar isso aqui que tá muito feio. Aqui é o meu sujeito, tá? Meu Szinho aqui. Tá? Bom, só que ele pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo, que nem aqui, que o núcleo mais próximo é mãe, né? Ou com todos os sujeitos. Mãe e filha é o meu sujeito. Então, ele vai concordar o verbo com todos os sujeitos. Então, liam, mãe, filha, antes de dormir, tá? Como aqui eu tenho um sujeito composto, tá, gente? Aqui, ó, tá o meu sujeito composto, tá o meu sujeito composto, que tem como núcleo mãe, filha. No primeiro exemplo, ele concorda com todos os sujeitos e no segundo exemplo, ele concorda com o núcleo do sujeito mais próximo. Concordância do verbo fazer. Faz 10 anos ou fazem 10 anos? Eis a pergunta. A regra é bem simples e clara. O verbo fazer, quando expressa o sentido de tempo transcorrido, tá? De tempo que vai passando, que passa, é um verbo impessoal, ou seja, não indica pessoa, portanto, fica no singular. Faz 10 anos que não vejo o mar. Faz 11 anos que me formei. Vocês podem escutar por aí muita gente falar: ah, já fazem 20 anos que me formei na faculdade. Está errado, porque o verbo fazer ele está indicando, expressando um sentido de tempo que
transcorrido, que correu. Então, ele é impessoal. Se ele é impessoal, não tem com quem concordar e vai ficar no singular. Então, já faz 20 anos que me formei na faculdade.